Daniel bate insistentemente na porta da casa de Laura, sua ex-esposa. Sua voz trêmula e suplicante deixa claro que ele precisa entrar, mas não por razões amigáveis. Dentro da casa, Laura hesita. Ela sabe que Daniel não veio fazer uma visita social, mas sim porque está desesperado, consumido por algo que ela já testemunhou antes. Ao lado dela, Lucas, o filho adolescente do casal, ouve a voz do pai e sente uma mistura de esperança e medo. Esperança de que desta vez as coisas possam ser diferentes e medo de que tudo se repita, como tantas vezes antes. Lucas se lembra de outras ocasiões em que o pai, sob a influência do vício, prometeu mudar, mas nunca conseguiu manter essas promessas. Para Lucas, cada batida na porta é um lembrete doloroso de que, por mais que ele queira acreditar, a mudança pode nunca chegar. Lucas é um garoto inteligente e criativo, que encontrou na tecnologia uma maneira de escapar do caos que frequentemente reina em sua casa. Seu laptop é mais do que apenas uma ferramenta de estudo, é seu portal para um mundo onde ele tem controle, onde pode criar, programar e explorar suas paixões. Recentemente, ele começou a desenvolver um projeto importante, um aplicativo que poderia ajudá-lo a ganhar reconhecimento e abrir portas para o futuro. Ele sonha em um dia apresentar seu aplicativo em uma feira de tecnologia da escola, quem sabe, até ganhar uma bolsa de estudos. Para Lucas, o laptop representa a ponte entre seus sonhos e a realidade, algo que ele pode moldar com suas próprias mãos, longe das sombras do vício que cercam sua família. Cada linha de código que ele escreve é uma tentativa de construir um futuro melhor, onde ele possa escapar da realidade difícil que vive em casa. Enquanto Lucas trabalha em seu quarto, os problemas de seu pai se aproximam cada vez mais. Daniel, do lado de fora, está preso em um ciclo de dependência que ele não consegue quebrar. Ele já prometeu inúmeras vezes que mudaria, que superaria seus vícios e voltaria a ser o homem que um dia foi. Mas cada vez que a tentação se torna forte demais, ele volta aos velhos hábitos. Desta vez, porém, ele chegou ao ponto em que suas opções estão se esgotando. As dívidas se acumulam e a pressão de seus credores é implacável. Daniel precisa de dinheiro, e precisa rápido, ou as consequências podem ser severas. Ele sabe que não pode continuar nesse caminho, mas ao mesmo tempo, a ideia de enfrentar a realidade sem a anestesia das drogas é assustadora demais para ser suportada. As noites em claro, as crises de ansiedade, tudo parece se intensificar, e Daniel se sente cada vez mais encurralado, sem saída. Antes de continuarmos com esta história emocionante, se está ansioso para saber como ela vai se desenvolver, inscreva-se no canal para garantir que você faz parte da nossa comunidade. Os conteúdos que postamos por aqui podem te ajudar a enfrentar os desafios da vida. Dentro da casa, Laura pondera se deve abrir a porta. Ela sabe que permitir a entrada de Daniel poderia significar mais uma noite de gritos, discussões e dor, não só para ela, mas principalmente para Lucas, que já suportou tanto. Ao mesmo tempo, ela ainda vê em Daniel o homem que amou, o pai de seu filho, e isso a faz hesitar. Ela se lembra dos dias em que Daniel era um homem responsável, amoroso e presente. Esses momentos parecem distantes, como um sonho do qual ela foi brutalmente acordada. Ela se pergunta se aquele homem ainda está lá, escondido sob as camadas de desespero e vício, ou se ele se perdeu para sempre. O coração de uma mãe, contudo, sempre pesa mais pela segurança do filho, e é isso que a impede de abrir a porta. Ela olha para Lucas e vê a tensão em seus olhos, e isso a faz decidir. Ela não pode arriscar, não agora, não quando já foi tão difícil manter as coisas sob controle. As memórias de brigas passadas, de noites sem dormir, de lágrimas derramadas, tudo isso passa por sua mente em um turbilhão de emoções. Enquanto Daniel continua batendo do lado de fora, mais desesperado a cada segundo, Lucas tenta se concentrar em seu trabalho, mas os ecos da voz do pai atravessam as paredes, perturbando sua paz. Ele tenta ignorar, mergulhando no código do aplicativo que está desenvolvendo, mas a angústia começa a tomar conta. Lucas sabe que, apesar de todo o esforço que coloca em seus projetos, eles não conseguem preencher o vazio deixado pela ausência emocional de seu pai. A sensação de impotência frente ao vício de Daniel é algo que o corrói lentamente, pois, no fundo,
Lucas ainda quer acreditar que o pai pode mudar. Mas cada promessa quebrada, cada recaída, construiu uma parede entre eles, uma barreira que parece intransponível. Lucas se pergunta quantas vezes mais ele pode se decepcionar antes de desistir completamente. Ele se lembra de quando era mais jovem, de como idolatrava o pai, e sente a dor da desilusão, como se parte de sua infância tivesse sido roubada. Daniel, vendo que Laura não abrirá a porta, decide tomar outro caminho. Ele sabe que precisa de dinheiro e rápido. Naquele momento, seus olhos se voltam para o laptop de Lucas. Ele pensa em todas as promessas que fez, todas as vezes que jurou que nunca mais colocaria a família em risco. Mas o vício fala mais alto. Tomado pelo desespero, ele decide que não tem outra escolha. Daniel entra furtivamente pela janela da sala, movendo-se com a habilidade de alguém que já fez isso antes. Ele conhece bem a casa, sabe onde cada coisa está, e logo chega ao quarto de Lucas. A casa que antes era seu refúgio, agora parece um campo minado, onde cada passo pode desencadear uma explosão de culpa. Daniel sabe que o que está prestes a fazer pode destruir qualquer chance de reconciliação, mas naquele momento, a necessidade de sustentar seu vício supera qualquer remorso que possa sentir. Ele já cruzou tantas linhas, cometeu tantos erros, que agora, neste ponto, tudo parece uma grande espiral de autodestruição. Lucas, distraído com seu trabalho, não percebe a presença do pai até que é tarde demais. Daniel, com a respiração pesada, observa o filho por um momento, sentindo uma mistura de culpa e necessidade. Ele não quer fazer isso, mas sente que não tem outra escolha. Com um movimento rápido, ele pega o laptop da mesa e sai antes que Lucas possa reagir. O som da porta da frente se fechando ecoa pela casa, e Lucas se vira a tempo de ver seu pai desaparecer na noite. O choque o paralisa por um momento, antes que a realidade do que aconteceu o atinja com força total. Ele sente o coração bater forte no peito, como se seu mundo estivesse desmoronando ao seu redor. O laptop era sua única fonte de segurança, a única coisa que o conectava a um futuro melhor, e agora estava perdido. Lucas tenta entender, tenta racionalizar, mas a dor é muito profunda, e ele se sente completamente desamparado. Lucas corre para a porta, mas quando a abre, Daniel já se foi. Ele grita, mas sua voz se perde na escuridão. Desolado, Lucas volta para dentro, incapaz de acreditar no que acabou de acontecer. Seu laptop, a única coisa que ele realmente valorizava, se foi. Ele sabe que o pai o levou, e isso o destrói por dentro. Laura, ouvindo os gritos do filho, corre para a sala e o encontra em lágrimas. Ela não precisa de explicações para entender o que aconteceu. A dor e a decepção em seus olhos refletem o que Lucas sente, e tudo o que ela pode fazer é abraçar o filho, tentando confortá-lo. Mas no fundo, ela também se sente traída, não apenas por Daniel, mas pela esperança que, mais uma vez, se mostrou vã. Ela percebe que, por mais que ame Daniel, não pode mais continuar a viver na ilusão de que ele mudará por conta própria. O vazio que Daniel deixou é quase palpável, e Laura sente como se estivesse afundando em um mar de desespero sem fim. Daniel, agora com o laptop em mãos, vai direto para uma loja de penhores. Ele mal consegue olhar para o aparelho, sabendo o que ele significava para Lucas, mas o desespero fala mais alto. Ele faz a transação, recebendo uma quantia que não chega nem perto do valor real do laptop, mas que, naquele momento, parece suficiente. Com o dinheiro em mãos, ele sai da loja, sentindo-se ainda mais vazio do que antes. Ele sabe que cruzou uma linha da qual talvez não possa mais voltar, mas o vício o empurra adiante, sem lhe dar tempo para pensar nas consequências. Enquanto caminha pelas ruas escuras, Daniel se pergunta em que ponto sua vida tomou esse rumo tão sombrio. Ele lembra dos dias em que tinha orgulho de seu trabalho, de sua família, mas agora tudo isso parece uma lembrança distante, quase irreconhecível. Cada passo que dá é como se ele estivesse se afundando ainda mais em um abismo sem fim. Lucas, naquela noite, não consegue dormir. Ele fica acordado, revivendo o momento em que viu seu pai levar o que era mais precioso para ele. Ele se pergunta se algum dia as coisas voltarão ao normal, se algum dia poderá confiar novamente em alguém que deveria protegê-lo. A dor de perder o laptop é grande,
mas a de perder a fé em seu pai é ainda maior. Laura, por sua vez, está ao lado do filho, tentando encontrar as palavras certas para consolá-lo, mas nenhuma parece suficiente. Ela sabe que o que Daniel fez não pode ser facilmente perdoado e que, se ele quiser reconquistar a confiança da família, terá que fazer mais do que promessas vazias. Laura reflete sobre todos os sacrifícios que fez para manter a família unida, e se pergunta se tudo isso valeu a pena, ou se ela estava apenas prolongando o inevitável. Ela sente que talvez seja hora de deixar tudo para trás, mas ao mesmo tempo, o amor que ela ainda sente por Daniel a impede de tomar uma decisão definitiva. Os dias que se seguem são difíceis para todos. Lucas tenta seguir em frente, mas a falta do laptop o lembra constantemente da traição de seu pai. Ele se fecha ainda mais em si mesmo, evitando os amigos e as atividades que antes o faziam feliz. A sensação de perda se transforma em um vazio profundo, que nada parece preencher. Laura, preocupada com o filho, tenta ajudar, mas sente que está perdendo a batalha. Ela vê o olhar distante de Lucas, a maneira como ele evita qualquer conversa sobre o futuro, e percebe que algo fundamental se quebrou dentro dele. Daniel, por sua vez, sente o peso de suas ações, mas ainda não consegue encontrar a força para mudar. Ele continua frequentando o grupo de apoio que Marcos o apresentou, mas cada sessão parece trazer à tona mais dor e arrependimento, como se cada palavra dita no grupo fosse uma faca que perfura seu coração, lembrando-o constantemente do que ele perdeu. Você já se sentiu assim? A perda e o vazio podem ser devastadores, mas há sempre uma saída. Se esta história te tocou de alguma forma, inscreva-se no canal para mais conteúdos que podem te ajudar a enfrentar os desafios da vida. Enquanto Daniel tenta se reconstruir, ele começa a perceber que precisa fazer algo concreto para mostrar a Lucas que está comprometido com a mudança. Ele decide procurar o laptop de volta, mas descobre que ele já foi revendido, e rastrear seu paradeiro se torna quase impossível. Desesperado, Daniel se volta para Marcos, que o aconselha a focar na recuperação e a não desistir de reconquistar a confiança de Lucas, mesmo que o caminho seja longo e difícil. Daniel sabe que Marcos está certo, mas a sensação de impotência continua a persegui-lo. Ele começa a pensar em outras maneiras de compensar o que fez, mas nenhuma parece adequada. A cada dia que passa, ele sente que o tempo está se esgotando, e que, se não agir logo, perderá Lucas para sempre. Finalmente, Daniel decide que, se não pode devolver o laptop a Lucas, ao menos pode tentar reconquistar seu respeito de outra forma. Ele começa a escrever uma carta para o filho, detalhando tudo o que passou e o que o levou a fazer o que fez. Na carta, Daniel não pede perdão diretamente, mas explica sua luta contra o vício e como ele deseja, mais do que qualquer coisa, ser um pai melhor. Ele passa horas escrevendo, rasgando e reescrevendo até que finalmente sente que encontrou as palavras certas. Ele entrega a carta a Lucas, sem dizer uma palavra, e espera. Lucas, ao ler a carta, sente um turbilhão de emoções. A dor e a raiva ainda estão lá, mas algo nas palavras do pai toca seu coração. Ele percebe que, apesar de tudo, Daniel está tentando mudar. É uma tentativa tímida, mas é um começo. Lucas não responde imediatamente, mas guarda a carta, ponderando sobre o que fazer a seguir. A reconciliação não acontece de uma hora para outra, mas aos poucos, pai e filho começam a reconstruir a relação, tijolo por tijolo, com a promessa de que, desta vez, as coisas serão diferentes. Gostou do conteúdo até aqui? Não se esqueça de deixar seu comentário abaixo e compartilhar essa história com alguém que pode estar precisando ouvir isso. Sua participação é muito importante para nós. Dias após receber a carta, Lucas decide dar uma chance ao pai. Ele percebe que, apesar da mágoa, ainda existe um vínculo entre eles, um fio de esperança que pode ser reforçado se ambos estiverem dispostos a lutar por isso. Lucas, então, procura Daniel e propõe que eles passem mais tempo juntos. Não é uma reconciliação completa, mas um início. Daniel, surpreso e emocionado com a abertura do filho, vê nisso uma oportunidade única de se redimir. Daniel começa a participar ativamente da vida de Lucas, começando por acompanhá-lo em suas atividades escolares. Ele vai às reuniões de pais e mestres, assiste aos jogos de basquete, sempre que pode,
tenta aprender mais sobre os interesses do filho, especialmente sobre o mundo da tecnologia. Embora o relacionamento ainda seja frágil, essas pequenas interações começam a criar uma nova base de confiança entre eles. Marcos continua a ser um apoio constante na vida de Daniel. Ele o encoraja a continuar frequentando as reuniões do grupo de apoio e a trabalhar sua recuperação um dia de cada vez. Daniel também começa a se envolver em atividades voluntárias, ajudando outros que lutam contra o vício. Essas experiências não só fortalecem sua determinação de mudar, mas também o ajudam a reencontrar um propósito em sua vida. Em casa, Laura observa as mudanças de Daniel com cautela. Ela já viu muitas tentativas fracassarem, mas desta vez há algo diferente. Daniel parece mais focado, mais determinado a fazer as coisas darem certo. Ele começa a participar mais das tarefas domésticas e a se comunicar melhor com ela, tentando reparar os danos que causou ao longo dos anos. Com o tempo, a relação entre Daniel e Lucas começa a florescer novamente. Daniel, ciente de que não pode voltar atrás e desfazer o passado, concentra-se em construir um futuro melhor para ambos. Ele apoia Lucas em seus projetos, inclusive ajudando-o a conseguir um novo laptop, algo que representa muito mais do que um simples presente. É um símbolo do compromisso de Daniel em ser um pai presente e responsável. Lucas, por sua vez, começa a sentir que pode confiar no pai novamente. Ele ainda carrega as cicatrizes do passado, mas percebe que a redenção de Daniel é genuína. Juntos, eles começam a trabalhar em projetos de tecnologia, algo que não só os aproxima, mas também serve como uma forma de ambos se redimirem. Daniel, por seus erros do passado, e Lucas, por abrir mão do ressentimento e permitir que o pai volte a fazer parte de sua vida. Daniel continua firme em sua jornada de recuperação. Cada dia é uma batalha, mas ele encontra forças em seu desejo de ser um pai melhor e em seu compromisso com o grupo de apoio. Aos poucos, ele começa a recuperar o respeito de Laura e Lucas, não apenas através de palavras, mas, principalmente, por meio de ações. A relação entre Daniel e Lucas atinge um novo patamar quando Lucas convida o pai para participar de uma apresentação de seu projeto na escola. Daniel, que antes não conseguia sequer manter uma promessa, agora se vê em uma posição de honra ao lado do filho, apoiando-o em algo que é tão importante para ele. No dia da apresentação, Daniel assiste com orgulho enquanto Lucas expõe seu projeto com confiança, sabendo que, desta vez, ele não está sozinho. Antes de seguirmos para o final, que tal curtir o vídeo? Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e continuar trazendo histórias impactantes como esta para você. Ao final da apresentação, Lucas recebe elogios de professores e colegas, mas o maior reconhecimento vem do pai. Daniel, emocionado, diz a Lucas que está orgulhoso dele, não apenas pelo projeto, mas pela pessoa que ele está se tornando. Lucas, por sua vez, agradece ao pai por estar presente, algo que ele havia desejado por tanto tempo. A reconciliação completa entre Daniel, Lucas e Laura não ocorre de uma hora para outra, mas é construída ao longo do tempo, com paciência, compreensão e muito esforço. Daniel sabe que ainda tem um longo caminho a percorrer, mas está disposto a fazer o que for necessário para manter sua família unida. Ele também começa a planejar o futuro com Lucas, sonhando juntos com projetos que possam desenvolver, não só como pai e filho, mas como parceiros que finalmente encontraram um caminho em comum. Ao longo dessa jornada, Daniel percebe que a verdadeira redenção não vem de grandes gestos, mas de pequenas ações cotidianas. Ele aprende a importância de estar presente, de ouvir, de apoiar e, principalmente, de ser honesto consigo mesmo e com aqueles que ama. Lucas, por sua vez, descobre que, embora as cicatrizes do passado nunca desapareçam completamente, elas podem se tornar parte de uma nova história, uma história de superação, resiliência, acima de tudo, de amor. Os dias que antes pareciam intermináveis, agora ganham um novo significado, preenchidos com a esperança de um futuro mais brilhante. Daniel e Lucas continuam a se aproximar, e as interações que antes eram marcadas pela tensão e desconfiança começam a ser substituídas por momentos de verdadeiro carinho e conexão. Lucas, que antes evitava falar sobre seus projetos e sonhos com o pai, agora começa a compartilhar mais de sua vida,
mostrando a Daniel cada progresso, cada linha de código, cada nova ideia. Daniel, por sua vez, se empenha em aprender sobre o que motiva o filho, encontrando alegria em vê-lo florescer em algo que é tão apaixonante para ele. Queremos ouvir de você. Deixe seu comentário abaixo contando o que achou dessa jornada e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma mensagem de esperança e superação. A confiança entre pai e filho é restaurada lentamente, mas de forma sólida. Daniel entende que cada dia é uma nova oportunidade de fazer as coisas certas, e ele não desperdiça nenhuma dessas chances. Ele se dedica a reconstruir o que foi perdido, não apenas com Lucas, mas também com Laura. Ele percebe que, para ter o amor e o respeito da família de volta, precisa mostrar com ações, não apenas com palavras, que ele mudou. Lucas, que antes carregava uma pesada mágoa no coração, começa a ver o pai sob uma nova luz. Ele entende que o caminho de Daniel não foi fácil, mas admira a força de vontade que ele demonstra para superar seus demônios. Essa admiração cresce quando Daniel, depois de meses de esforço e dedicação, finalmente se vê livre do vício. Esse momento é comemorado pela família como uma verdadeira vitória, não apenas para Daniel, mas para todos que estiveram ao seu lado. Com o tempo, Daniel começa a reconquistar o respeito de sua comunidade. As pessoas que antes o viam apenas como um homem perdido, consumido pelos próprios vícios, agora começam a perceber as mudanças que ele está fazendo em sua vida. Ele se envolve em grupos de apoio, onde compartilha sua história com outros que estão passando por situações semelhantes. A cada reunião, Daniel se sente mais fortalecido, sabendo que suas experiências podem ajudar outros a encontrar o caminho para a recuperação. Ele começa a sentir uma nova forma de orgulho, não o orgulho inflado e egoísta de antes, mas um orgulho humilde, baseado na resiliência e na capacidade de se reerguer após tantas quedas. Lucas, ao ver o pai se dedicando à recuperação, começa a perceber que talvez ainda exista esperança para a relação deles. Ele vê Daniel participando de eventos na escola, algo que ele nunca havia feito antes. As conversas entre pai e filho, que antes eram esparsas e tensas, agora se tornam mais frequentes e sinceras. Daniel faz questão de perguntar sobre os interesses de Lucas, sobre os projetos que ele está desenvolvendo, e até mesmo tenta entender os aspectos mais complexos da programação, algo que sempre pareceu tão distante de sua própria realidade. Essa tentativa de conexão, mesmo que lenta, começa a construir um novo tipo de relacionamento entre eles, baseado em respeito e compreensão mútua. Laura, que observava todas essas mudanças com uma certa cautela, começa a se permitir acreditar que talvez, apenas talvez, Daniel realmente tenha mudado. Ela vê como ele interage com Lucas, como ele está presente de uma forma que nunca esteve antes. Aos poucos, ela também começa a baixar a guarda, permitindo que Daniel se aproxime dela de maneiras pequenas, mas significativas. Um jantar em família, uma conversa tranquila na varanda, pequenos gestos que indicam que as feridas do passado estão começando a cicatrizar, mesmo que lentamente. Conforme os meses passam, Daniel e Lucas começam a trabalhar juntos em um novo projeto. Desta vez, não é apenas algo que Lucas está desenvolvendo sozinho, mas sim uma colaboração entre pai e filho. Daniel sugere ideias, ajuda com pesquisas e, o mais importante, apoia Lucas em cada etapa do processo. Esse projeto se torna um símbolo da nova relação que estão construindo, uma prova de que, mesmo após tanto sofrimento e desconfiança, ainda é possível criar algo belo juntos. O projeto que desenvolvem juntos é um aplicativo destinado a ajudar outras pessoas que estão lutando contra o vício. Lucas, usando suas habilidades de programação, cria uma plataforma onde os usuários podem acessar recursos, encontrar grupos de apoio, e até mesmo conectar-se com mentores que passaram por situações semelhantes. Daniel, com sua experiência e conhecimento do que é necessário para superar esses desafios, fornece conteúdo e orientações para o aplicativo. Juntos, eles constroem algo que não apenas os aproxima, mas que também tem o potencial de ajudar muitas outras pessoas. Essa colaboração dá a Daniel um novo propósito, uma razão para continuar sua recuperação e se manter no caminho certo. Enquanto trabalham nesse projeto, Daniel e Lucas passam muito tempo juntos.
Eles discutem sobre os melhores recursos para incluir no aplicativo, sobre como torná-lo mais acessível e útil para quem precisa. Essas discussões não são apenas técnicas, mas também emocionais, pois cada decisão é tomada com base nas experiências que ambos viveram. Daniel compartilha histórias de sua luta contra o vício, e Lucas ouve com atenção, entendendo mais sobre o que o pai enfrentou durante todos aqueles anos. Essas conversas trazem um novo nível de entendimento entre eles, algo que nunca havia existido antes. O projeto avança, e logo se torna algo maior do que ambos imaginavam. Daniel e Lucas começam a receber feedback positivo de pessoas que estão utilizando o aplicativo e encontrando nele uma forma de apoio que antes não tinham. Essas mensagens de agradecimento são um poderoso lembrete para Daniel do quanto ele conseguiu mudar, não apenas por si mesmo, mas também pelo impacto positivo que agora está tendo na vida dos outros. Cada mensagem que chega é uma pequena vitória, uma prova de que todo o esforço valeu a pena. A relação de Daniel e Lucas, antes tão frágil, agora está mais forte do que nunca. Eles passaram de pai e filho distantes para parceiros em um projeto que tem um significado profundo para ambos. Esse projeto se torna uma ponte que conecta suas vidas de uma maneira que nenhum dos dois jamais havia imaginado. Eles celebram juntos cada conquista, cada nova etapa alcançada. Aos poucos, o que antes era apenas uma tentativa de redenção, se transforma em uma verdadeira reconciliação. Laura, observando tudo isso, sente que finalmente pode começar a acreditar no futuro. Ela vê Daniel como o homem que ele sempre poderia ter sido, e Lucas como o filho resiliente e forte que cresceu a partir de todas as dificuldades que enfrentou. A família, que antes estava fragmentada e sem esperança, agora começa a se sentir completa novamente. Laura e Daniel começam a ter conversas sobre o futuro, algo que não faziam há muito tempo. Eles falam sobre possibilidades, sobre sonhos que um dia tiveram e que agora parecem novamente possíveis. Com o tempo, o aplicativo que Daniel e Lucas desenvolveram começa a ganhar notoriedade. Ele é mencionado em artigos, e logo, outros especialistas começam a se interessar pelo projeto. Daniel e Lucas são convidados para eventos, onde podem compartilhar sua história e o impacto que o aplicativo está tendo na vida de muitas pessoas. Essas oportunidades não apenas validam o trabalho duro que colocaram no projeto, mas também solidificam a relação que reconstruíram ao longo desse caminho. Um dos momentos mais significativos ocorre quando Daniel e Lucas são convidados a falar em uma conferência sobre tecnologia e saúde mental. Daniel, que sempre teve medo de se expor, agora se vê em uma posição onde pode compartilhar sua história com um público maior, na esperança de que isso possa inspirar outras pessoas a encontrar a força para mudar. Lucas, ao lado do pai, se sente orgulhoso, não apenas pelo sucesso do projeto, mas pelo homem que Daniel se tornou. Na conferência, eles são recebidos com aplausos, e quando Daniel começa a falar, ele sente que, finalmente, encontrou um propósito verdadeiro em sua vida. Naquele palco, Daniel compartilha sua jornada de luta contra o vício, as dificuldades que enfrentou, e como o apoio de sua família e o desenvolvimento do aplicativo foram cruciais para sua recuperação. Ele fala sobre a importância de não desistir, mesmo quando tudo parece perdido, e sobre como a reconexão com Lucas foi essencial para que ele conseguisse encontrar o caminho de volta. Cada palavra que ele diz é carregada de sinceridade, e o público pode sentir a verdade em sua história. Ao terminar, ele recebe uma ovação de pé, algo que ele jamais imaginou que poderia acontecer em sua vida. Lucas, ao ouvir as palavras do pai, sente um profundo orgulho. Ele vê o quanto Daniel mudou, o quanto ele cresceu e se fortaleceu ao longo desse tempo. E ele sabe que essa mudança não foi fácil, mas foi conquistada com muito esforço, perseverança, acima de tudo, amor. Para Lucas, ver o pai naquele palco, compartilhando sua história com o mundo, é a prova final de que tudo pelo que passaram valeu a pena. Após a conferência, Daniel e Lucas recebem várias propostas para expandir o aplicativo, para levá-lo a novas plataformas, e até mesmo para parcerias com organizações maiores. Cada uma dessas propostas é uma nova oportunidade, uma nova etapa na jornada que começaram juntos. Daniel, que antes estava perdido e sem rumo, agora se vê como parte de algo muito maior,
algo que tem o poder de realmente fazer a diferença no mundo. A relação entre Daniel, Lucas e Laura continua a se fortalecer. Eles agora se veem como uma verdadeira família, unida por laços que foram forjados no fogo da adversidade. Eles continuam a trabalhar juntos, a planejar o futuro juntos, e a viver cada dia como uma nova oportunidade de se aproximarem ainda mais. Daniel, que antes sentia que havia perdido tudo, agora percebe que ganhou algo muito mais valioso: a confiança e o amor de sua família. Chegamos ao final de mais uma história inspiradora. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando conteúdos como este. Sua presença faz toda a diferença. Até o próximo vídeo.